E eu, na verdade, tinha certeza que o Rei do Mate era do Rio de Janeiro, de tão ligada que tá a cultura ali do carioca com o mate, né? É engraçado isso. A gente tem uma cara carioca. É. A gente tem uma pegada carioca. E o carioca, muitas pessoas do Rio acham que a gente é do Rio. Quando a gente abriu o escritório no Rio, a gente vislumbrava chegar em 50 lojas. Hoje a gente tem 110 e sabe que cabe mais 100 no Rio. Qual que é o princípio, né? A gente tem que levar a loja onde o público tá. Não fazendo o público, né, coitado, vir, parar no proibido, arriscar que era perigoso para poder consumir um produto aqui. A primeira loja do Rei do Mate, eu estava trazendo polpas de fruta do Nordeste. A gente não existia esse hábito em São Paulo. E assim a gente começou a desenhar o franchise, a primeira loja em novembro de 92. Uhum. Esse foi o start da franquia do Rei do Mate. E a gente quer ir cada vez mais em lugares onde o consumidor não espera que a gente encontrar o Rei do Mate, que ele tem um efeito surpresa de encontrar. Falo, é fundamental, a gente tem uma empresa de 50 anos. Se eu não me inovar cada dia e se reinventar cada semana, a gente começa a morrer. A gente nenhum produto dura 50 anos, a gente precisa estar sempre inovando. Eu tenho o meu mate lá puro e o meu mate com limão, como começou nas lojas, mas a gente tem 100 combinações de mate. A primeira lojinha do Rei do Mate foi inaugurada pertinho de uma das mais icônicas esquinas do Brasil, o cruzamento entre a Avenida São João e a Avenida Ipiranga, que você deve conhecer da música Sampa, do Caetano Veloso. A música, aliás, foi lançada em 1978, o mesmo ano que essa loja foi inaugurada. O fundador da rede é o Khalil Nasraoui, um descendente de sírios, que já tinha algumas outras lojas aqui no Brasil e resolveu apostar que o brasileiro ia tomar gosto por mate. Ele estava certo, e quem fez a rede realmente crescer foi o filho dele, o Antônio Carlos. Em 2024, a rede deve chegar a 340 unidades espalhadas por todo o Brasil. E o Antônio Carlos está aqui para contar essa história. Esse é o Do Zero ao Topo, o podcast que conta as histórias e os desafios dos homens e mulheres por trás das maiores empresas do Brasil. Eu sou a Mariana Amaro, a apresentadora do podcast. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito e clica no sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E se você estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcasts favorito, você também pode seguir a gente por aí. Vamos para a história de hoje? Então, Antônio Carlos, muito obrigada por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje no Do Zero ao Topo, contando a história da sua empresa, da empresa da sua família. Maria, eu que agradeço o convite, prazer estar aqui. E eu quero começar bem pelo comecinho, pela história do seu pai, na verdade, o seu Khalil Nasraoui. Ele que começou esse negócio, né? Então eu queria que você contasse um pouco da história dele e da relação dele com a icônica esquina, né, do cruzamento lá da Avenida São João com a Avenida Ipiranga. Meu pai faleceu faz 2 anos, eu acho que ele tinha uns 70 anos de São João. Ele era menor de idade quando ele montou a primeira loja dele na São João. E o comércio dele, a vida inteira, foi no centro. Ele acabou abrindo algumas lojas no centro de camisarias, lojas de artigos de época. Isso estou falando, é uma época que a São João as pessoas iam passear na São João, onde a comemoração de Copa do Mundo era na São João, onde as pessoas iam no cinema com joia. Nós estamos falando coisa de década de 40, 50. Então, onde São João era completamente o que é o centro de hoje. E ele começou com uma primeira loja de camisaria, acabou abrindo outras depois. E algumas épocas do ano, ele transformava a loja em artigos de época. Então, assim, minha infância foi uma delícia. Eu trabalhava com meu pai, era meu divertimento. Às vezes eu saía do colégio com 10, 12 anos, pegava um ônibus, ia para São João. Meu pai trabalhava, por exemplo, com ovos de Páscoa. Então, você imagina, um gordinho com 12 anos podia chegar na loja dele e comer todos os ovos que tivessem quebrados. E eu não sei o que acontecia naquele dia que eu ia, quebrava um monte de ovo. Quem será, né? Nossa! Não sei, acaso. Coincidência, né? Uhum. Coincidência. E eu comia, eu me divertia nas lojas. Aprendi a trabalhar lá. Meu pai trabalhou... É engraçado a gente falar de ovos de Páscoa, mas eu lembro quando
eu ia para as lojas com meu pai, ele montava as lojas de ovo de Páscoa, não existia ovo de Páscoa em supermercado. É uma coisa muito maluca você pensar, né, hoje o que esse mercado se virou, mas não era uma coisa tão forte, eram poucos lugares que vendiam ovos, os supermercados não trabalham com essas barreiras que tinha, então as lojas que ele abria de ovos de Páscoa eram um must. E ele trabalhava com fogos em época de festa junina, as lojas de camisaria viraram lojas de fogos. Nossa, outra era época. Super sazonal, assim, né? Depende da época. Né? Hoje não existe mais fogos, você não politicamente incorreto. E aquela época era aberto, enfim. Artigos até de carnaval. Meu pai abriu uma loja de carnaval, vendia. Eu tenho fotos do meu pai com lança-perfume na prateleira. Gente! E era legal, né? Aquela época era legal. Então, ele trabalhava com as lojas com artigos de época. O mate acabou sendo uma tendência. Tinha uma loja de mate no centro. Meu pai achou aquilo que era bacana. Apareceu um ponto entre duas lojas que ele tinha na própria São João. E em 1978, meu pai abriu a primeira loja do Rei do Mate. Meu pai tinha mais 2 sócios. Eram sócios deles nos negócios todos. Ele achou que vamos montar essa loja do Rei do Mate. Abriu a primeira loja, Mari, era assim, vendia 7 sabores de mate. Era mate puro com limão, com leite, que foi o carro-chefe nosso, que fez acho que o Rei do Mate ficar famoso em São Paulo. E mais 2 ou 3 tipos de sucos concentrados que você misturava com mate. E só vendia isso. Era uma loja de 20 metros quadrados, com um balcão de 4 metros. Esse balcão ficava a 1 metro da calçada, então não tinha nem muito espaço para a pessoa ficar no balcão. A pessoa tinha que tomar rápido para dar espaço para quem estava atrás, que a pessoa quisesse tomar mate, tinha que esperar esse balcão livrar, porque cabia 5 pessoas no balcão. E começou só com esses mates. O negócio foi crescendo, tinha muito movimento. Meu pai pegou uma segunda loja que ele tinha de camisaria na época, né, de vestuário, do lado também, tudo na mesma quadra da São João. É a quadra da São João entre Ipiranga e Largo Paissandu. Ele abriu a segunda loja do Rei do Mate, uma loja já maior, mas também os mesmos 7 tipos de mate, não tinha absolutamente nada diferente. Ele só aumentou a loja para atender aquele público que estava. Tinha a primeira loja dele, pulava uma loja, a segunda, eram lojas coladas. E ele abriu essa loja e isso foi por volta de 85, que ele abriu essa segunda loja. Levou um bom tempo para abrir essa segunda unidade. Ficaram essas duas. E eu sempre gostei de comércio, né? Eu nasci dentro, né? Com a base do meu pai, nasci dentro do comércio. Sempre gostei muito, né? Não só de lá comer chocolate, mas eu gostava... Às vezes eu ia para as lojas de camisaria do meu pai, gostava de atender, tinha as vendedoras que ficavam bravas porque elas ganhavam comissão. Eu falei assim, deixa eu vender, não quero comissão é sua. Mas eu era um moleque de 12, 13 anos que adorava trabalhar com o público, enfim, venda. E nessa época, de 85 a 90, eu frequentava muito as lojas e eu estava fazendo faculdade, fiz Direito e fiz Economia. E a minha monografia de economia, eu resolvi fazer em cima de franchise. Eu achava que, quando eu vi aquilo, assim, não tem tudo a ver com o Rei do Mate. Porque hoje as pessoas saem de São Paulo inteiro para ir tomar mate na São João. Já nessa época, 85, 90, o centro era perigoso. A loja tinha um ponto de ônibus na frente. Então eu via as pessoas vindo de carro, paravam o carro no proibido, atrapalhavam o ônibus, paravam no proibido, descia alguém correndo, pegava o mate, voltava pro carro e ia embora. Quase o drive-thru, que nem existia naquela época. E as pessoas faziam isso para poder consumir um mate. Nossa, gente, às vezes tinha gente de outros estados, eu vi com isso, mate com leite, eu quero vir experimentar. Nossa, tá errado, a gente tá fazendo um público vir até o São João, até o centro, fora todo o centro, todo o público do centro já, todas as pessoas que já frequentavam, muita gente vem de fora para ir consumir o mate. E com toda essa dificuldade, com o centro perigoso, isso tá errado. Eu acho que qual que é o princípio, né? A gente tem que levar a loja onde o público tá, não fazendo o público, né, coitado, vir, parar no proibido, arriscar que era perigoso para poder consumir um produto aqui. Então, fiz a monografia e 1º de abril de 91 eu abri a terceira loja do Rei do Mate, a minha primeira como sócio, já com uma cara um pouquinho diferente. A gente começou
trazendo polpa de fruta. Quando a gente, hoje, qualquer lugar, você toma um suco de polpa de fruta o ano inteiro. Na década de 90, não era assim. A gente começou a primeira loja do Rei do Mate, eu estava trazendo polpas de fruta do Nordeste. A gente não existia esse hábito em São Paulo. A gente estruturou um pouquinho a loja com outros sabores de mate, começou a trazer alguma coisa de alimentação, começamos a desenhar o que seria o Rei do Mate. Fomos crescendo durante 1 ano e meio com lojas próprias. A gente chegou a ter 10 lojas no centro, quer dizer, abri aquela terceira, e depois a gente abriu mais várias lojas no centro de São Paulo para atender o público do centro, que o Rei do Mate era extremamente conhecido. O centro não é o que é hoje, o centro tinha muito mais movimento, a concentração de Faria Lima, com o Paulista, com tudo, era tudo no centro, todos os escritórios eram no centro. A Bolsa fica lá também até hoje, né? Fica lá até hoje, mas tem... hoje o centro não tem aquela vida que tinha antes, né? Ele perdeu os escritórios, os fóruns saíram. Então o centro era um lugar com maior concentração de pessoas. E a gente cresceu no centro, até chegar em 10 lojas. Até que uma pessoa que trabalhava na Telesp, que era no centro, procurou a gente, uma querida, a Sônia, procurou a gente e falou, eu vai abrir um shopping perto da minha casa, eu moro na Penha, e, putz, como é que eu faço para levar o Rei do Mate para lá? Pronto, era o que a gente precisava para como é que a gente vai, então, startar a franquia. Que não era uma franquia, a gente até estava começando, até para eu fazer minha monografia, tinha muitas poucas informações de franchise no mercado. O franchise estava engatinhando naquela final dos anos 80, começo de 90. Eu acabei fazendo, foi tudo meio caseiro. Eu fiz o contrato de franquia, eu fiz a entrega na loja, era no meu carro, o projeto da loja, a gente que desenhou, ela falou assim, eu falei, Sônia, a gente tem interesse, a gente não tem nada formatado, mas vamos aprender junto? E assim começou a primeira loja do Rei do Mate, com a Sônia querida que abriu a loja lá. Aprendemos junto no começo, porque hoje a gente tem uma equipe sensacional que inaugura a loja, ou enfim, que toca tudo, mas naquela época a gente vai inaugurar uma loja hoje, a gente tem uma equipe que passa uma semana. Fui eu que fui ficar na loja aquela primeira semana, ensinar as pessoas a trabalharem, de como fazer. E assim a gente começou a desenhar o franchise, a primeira loja em novembro de 92. Esse foi o start da franquia do Rei do Mate, né? Foi como tudo começou. E você, então, pelo visto, nunca pensou em seguir alguma outra carreira, né? A ideia sempre foi realmente comércio e Rei do Mate. Sempre foi comércio. O Rei do Mate acabou entrando porque era uma coisa que eu gostava muito, que eu vi um potencial enorme. Eu sabia que eu ia pro comércio. Eu acho que eu sempre tive uma relação com meu pai absurdamente de amizade, de idolatrão, de admiração, de exemplo, de tudo. A gente sempre foi muito próximo. Mas eu acho que a única, talvez, briga que a gente teve foi quando eu me formei, meu pai falou, bom, então vamos montar uma escola de advocacia. Eu falei, não, acho que nós vamos pro comércio. Mas vai pro comércio, você fez 2 faculdades, vai fazer... Acho que aí ele entendeu o momento que era, e depois que eu entrei, sempre tive apoio de 1000%. Inclusive, meu pai trabalhou até dia 17 de março de 2020, antes da pandemia. Parou de trabalhar por causa da pandemia. Então, ele sempre me apoiou, e sempre foi... depois dessa pequena rusga que a gente teve, que a gente resolveu, aí sempre tive carta branca, sempre me apoiou demais para tudo. E lógico, ele ajudou a construir isso que a gente construiu aí hoje. E nesse processo de expansão, então, que começou lá atrás com a primeira franquia, né? Como que foi como que o grupo foi crescendo? Então, quais foram os marcos ali de crescimento para vocês? Primeiro em São Paulo, depois eventualmente foi para o Rio de Janeiro, que acabou ficando muito associado, né? Sim, sim. A gente cresceu com as lojas próprias, depois começou com a franquia tímida no Shopping Penha. Aí a gente começou a ser procurado para poder abrir. A gente acabou estruturando, formando um time, né? Muita gente está com a gente até hoje, enfim, a gente acabou fazendo uma base. Abrimos uma franquia, começamos a crescer em São Paulo. Rio de Janeiro, que você falou, Maria, era uma tendência. O mate, ele começou no Rio pela praia, há 70 anos atrás. E o Rio e o Carioca
levou isso para a cultura, né? Seja talvez pela saudabilidade, talvez pelo clima do Rio, talvez pelo mate ser um mate gelado, ser refrescante, cultura ao corpo, saudabilidade, tudo isso acho que ajudou muito o carioca a vestir o mate, a camisa do mate como a bebida oficial dele. Às vezes é mais do que refrigerante. Às vezes você anda numa praça de alimentação no Rio, existe mais copos de mate sendo consumidos do que próprio refrigerante. Então era uma tendência a gente ir para o Rio. A gente acabou crescendo um pouco em São Paulo antes, estruturando para poder ir para o Rio. A gente que lançou essa categoria. Então, a entrada do pão de queijo, a entrada do café, a gente fazendo o mix das lojas, a gente foi desenhando para depois crescer em outros estados. E a gente acabou sendo copiado antes, chegou 1 ou 2 lojas antes no Rio que copiaram a gente, tinha copiado no centro de São Paulo, levou para lá. Mas na hora que a gente chegou para o Rio, a gente foi muito acolhido pelo franqueado, pelo carioca. E é uma coisa interessante. A gente foi para o Rio mais ou menos na época que a gente lançou o copão de pão de queijo. O que é o copão? É um copo com 12 pães de queijo. Hoje parece meio óbvio, né? O que você inventou? Nada. A gente levou um conceito talvez de pipoca, que se vendia num copo, num balde, para pão de queijo. Só que naquela época, 1990 e pouquinho, ninguém trabalhava numa embalagem de copo. O que se vendia pão de queijo ou era um unitário maior ou era o pequenininho num saquinho com 3, 4 pães de queijo, e ninguém trabalhava com copão. A gente lançou o copão de pão. São 12 unidades que a pessoa sai comendo. A gente tem um dip que dá para encaixar, então a pessoa come um pão de queijo unitário, vem 12 pães, são 170 gramas de pão. Então, mas uma pessoa não vai comer sozinha. Uma pessoa come sozinha, uma pessoa come com a família, a pessoa sai comendo no shopping. E inclusive o copão, eu acho que ele é também um dos grandes responsáveis pelo crescimento nosso, de expansão, com certeza, porque hoje a gente vende quase 100 toneladas de pão de queijo mês. 100 toneladas? São quase 3 pães de queijo por segundo, 24 horas. Então, a gente tem uns números bacanas de pão de queijo. Isso também, assim, o copão foi a gente que criou. Hoje todo mundo trabalha, tem uma série de imitação vendendo pão de queijo em copo. Mas quando a gente lançou o copão de pão, a gente estava entrando no Rio. Então, a combinação, o que o carioca estava acostumado a tomar, o mate da praia, aquele mate só puro ou com limão, do galão do ambulante, para ele receber o mate dentro de uma loja estruturada, com um pão de queijo que o carioca também tinha o hábito de comer, num copão, uma embalagem moderna. Então, foi acho que o boom nosso no começo, quando a gente entrou no Rio, a aceitação foi excelente e o crescimento também. Quer dizer, quando a gente abriu o escritório no Rio, a gente vislumbrava chegar em 50 lojas. Hoje a gente tem 110 e sabe que cabe mais 100 no Rio. Até porque a gente acabou evoluindo parte de pontos diferentes, saindo dos tradicionais rua e shopping para entrar em hospitais, em aeroportos, em stores, supermercados, enfim, pontos turísticos. Então a gente acabou ampliando para poder oferecer uma oferta maior para o consumidor. Então, a gente sabe que não só Rio de Janeiro, mas a gente sabe que o Brasil ainda tem muito espaço para a gente aí. Uhum. E eu, na verdade, tinha certeza que o Rei do Mate era do Rio de Janeiro, de tão ligada que tá a cultura ali do carioca com o mate, né? É engraçado isso. A gente tem uma cara carioca. A gente tem uma pegada carioca. E o carioca, muitas pessoas do Rio acham que a gente é do Rio. A gente é do Rio. E são de São Paulo, ali do centro, né? Da Gema de São Paulo. São João Ipiranga, mais do que Gema, né? Paulistano da Gema. E você falou um pouco desse processo de expansão que vocês fizeram, né? E parte dele ali tá ligado com os pontos que vocês escolheram para entrar, que você falou alguns aí até de store in store, né? De onde veio essa ideia de entrar dentro dessas lojas, de entrar em universidades, de entrar em hospitais, fazer parte dessa cafeteria ali que normalmente tem nesses lugares, né? Mas que não era uma coisa assim com uma marca. Eu acho que foi tudo um momento de mercado, foi acho que uma tendência de mercado. Acho que o Store in Store já veio de fora, quer dizer, o que é na verdade? Você, às vezes você está numa loja, vamos falar um parceiro, uma Leroy.
quem que vai fazer compra na Leroy? Rápido. As pessoas geralmente vão com a esposa. Para você decidir um azulejo não é muito fácil, ou para você decidir um acabamento. As pessoas passam horas lá. Você precisa se parecer, senão você não aguenta passar muito tempo dentro de alguma loja. Então, acabou os próprios parceiros que a gente está acabaram procurando dar um conforto maior porque é o cliente dele. Ninguém vai dentro de uma loja, de uma Decathlon, de um Rei do Mate, para ir no Rei do Mate. As pessoas vão primeiro na Decathlon fazer sua compra e como tem o Rei do Mate lá dentro, elas vão acabar consumindo. Isso é um conforto para o cliente deles. Então, não só o história. A gente, como eu falei, são momentos, né? Talvez há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, começou uma mudança no mercado médico, de hospitalar, trazendo mais, os hospitais querendo trazer mais serviço de hotelaria, né? Para trazer mais conforto para o paciente, de tudo, né? Desde atendimento, aos lençóis, à cama, ao ambiente do hospital, tirando aquela coisa fria e trazendo uma coisa mais hotel para mais conforto. A tendência de alimentação, entrar e trazer mais um conforto é a mesma coisa de uma Leroy. Ninguém vai num hospital para consumir do Rei do Mate. Eu vou vender para quem está lá dentro. Um hospital, por exemplo, às vezes um acompanhante quer sair do quarto para esparecer. A pessoa está esperando uma cirurgia, ele quer esperar, ele consumir alguma coisa. E lá atrás, muitos hospitais tinham uma cafeteria lá fraquinha, que era um mal necessário de ter. Com essa evolução do mercado de hospitais, acho que foi uma tendência eles trazerem mais serviços, trazerem uma qualidade melhor de serviços para os consumidores do hospital. Hoje são 30 lojas de hospitais, 32, e a gente continua crescendo dentro de hospital. Então, foram momentos que a gente foram acontecendo, que foram trazendo oportunidade. Por exemplo, Mari, Rio de Janeiro. Teve uma época que a gente estava em todos os principais shoppings do Rio e nos principais ruas também. Como é que a gente ia fazer para crescer? Né? Se a gente estava nesses mercados, vamos procurar pontos alternativos. Então a gente foi para dentro de supermercados. É a mesma coisa, a pessoa vai fazer um supermercado, você não tem, às vezes, no supermercado, público para uma praça de alimentação. Mas você tem um café lá dentro, onde a pessoa vai fazer compra e no final ela acaba sentando, degustar alguma coisa, é uma tendência. Então a gente acabou indo para supermercados, para pontos turísticos, como no Morro da Urca, o Pão de Açúcar tem uma loja lá em cima do morro, dentro de faculdade. Então, também tem características diferentes, tá? A gente está falando de pontos diferentes. Faculdade, ela tem 4 meses de férias por ano. Então, no final de semana, ela não tem. Então, a gente também é um mercado que a gente foi aprendendo a trabalhar a viabilidade de entrar numa faculdade, né? Aonde a gente tem que estar, o que a gente consegue pagar para estar lá dentro, quantas lanchonetes cabem dentro de uma faculdade para ser viável o negócio lá dentro. Então, faculdade foi um outro... Rodoviárias, aeroportos. A gente está falando de momentos. A gente teve uma série de privatizações nos últimos anos, profissionalizando os aeroportos. Abriu um mercado enorme. A gente está aí com 20 e poucas lojas dentro de aeroportos. Então, acho que o que a gente precisa fazer é estar sempre, que é uma característica nossa, acho que de tudo, a gente está sempre inovando e se atualizando, procurando entender qual que é o caminho de tudo. Eu falo, é fundamental. A gente tem uma empresa de 50 anos. Se eu não me inovar a cada dia e se reinventar a cada semana, a gente começa a morrer. Nenhum produto dura 50 anos. A gente precisa estar sempre inovando. Eu tenho meu mate lá puro e meu mate com limão, como começou nas lojas, mas a gente tem 100 combinações de mate. Então eu tenho mate com açaí, guaraná, para um público jovem. Um público mais antigo vai lá tomar o seu mate puro e com limão. Mas eu tenho que ter um mate com açaí, um mate com leite condensado, um mate suíço com leite condensado, do mesmo jeito do café, né? O café a gente tem o café expresso, eu preciso ter um cappuccino com Nutella, preciso ter um cappuccino com ovo maltine, preciso trazer novidades. E eu acho que essa parte de pontos faz parte dessa parte de inovação. A gente tem que estar atualizado no mercado, qual que é a tendência de tudo. Não só de onde a gente vai entrar com loja, a tendência de uniforme, a tendência qual é o marketing que está se usando hoje, como a gente vai atingir nosso público, de maneira que a gente vai servir
inovar nas embalagens, inovar no produto. Então, acho que não é fácil. A gente tem uma empresa de 50 anos. Eu preciso renovar ela sempre. E tá de olho nas oportunidades que vão acontecendo, mudanças de mercado que vão abrindo mercados para a gente, né? Potenciais pontos para a gente. E por falar nessas mudanças de mercado, né? Uns 15, 20 anos atrás, eu acho, mais ou menos, a Starbucks chegou no Brasil e trouxe ali uma nova forma de fazer cafés, 1000 combinações possíveis, né? Que, imagino, pegou ali uma parte do mercado de vocês, mas vocês reagiram também fazendo essa quantidade de novas bebidas. Foi mais uma reação ali a esse envolvimento? O que vocês aprenderam com eles também? Eu acho que a Starbucks trouxe para cá uma aspiração de marca para quem não ia para fora poder consumir aqui. Não, acho que não de inovação, porque eu acho que renovar ou criar bebidas, a gente foi até anterior dela vir e a gente continua fazendo isso até hoje. Se atualizar, não olhando. Eu acho que a Starbucks trouxe talvez um novo ar para o mercado de cafeteria e fez talvez a gente correr um pouco atrás no mercado, se atualizar. Acho que se atualizar às vezes de layout, de trazer, porque ele trouxe um know-how que ele vinha de fora e eu acho que tinha muita aspiração das pessoas de consumir o produto que conhecia fora e não tinha aqui. E vocês mudaram também o layout de vocês, né? O Rei do Mate, daquela portinha, né? Que era um balcãozinho que a pessoa entrava só para consumir ali rapidinho e sair, ou pegar e ir embora. Vocês agora têm ambientes mais aconchegantes para as pessoas sentarem, ficarem um tempo, né? Isso também foi um ajuste de mercado que vocês fizeram. Eu acho que foram todas tendências. A gente está falando do Rei do Mate em 78, de uma primeira loja que era um balcão de 4 metros que as pessoas tomavam de pé e tinha que tomar rápido porque tinha uma pessoa atrás esperando para consumir o mate. Então, aquilo era a loja. Não dava para pegar e levar? Dava, mas as pessoas encostavam no compro para poder tomar. Dificilmente pegava o mate e saía tomando na calçada. Primeiro que assim, não tinha tampa, canudo, não era... eu vou falar que talvez... Eu nem lembro se em 78 existia os copos descartáveis. Eram copos de vidro que a pessoa tomava. Talvez até tivesse um copo descartável que quisesse andando, mas não era o costume da pessoa sair. Te adianto que não tinha tampa e canudo. Então, as pessoas andando na rua não era uma coisa que se via normalmente. Acho que a gente começou daquele jeito. Uma primeira mudança foi a gente começar a trazer conforto para as lojas. Eu não vou te falar isso talvez perto dos anos entre 95 e 2000. A gente trouxe as mesas para a loja. Começamos a desenhar isso. Aí passou um momento que a gente não inaugura a loja se eu não tiver conforto, mesa para o cliente. Antes eram só as mesas. Então, olha, eu preciso ter mesa para trazer conforto para o cliente. No segundo momento, a gente precisa trazer mesa, preciso trazer tomada para o cara carregar o celular dele, preciso trazer um ponto para o cara, trazer internet para o cara vir trabalhar na loja. Eu quero que ele venha, traga o computador dele, tome seu café, faça uma reunião na loja, porque eu vou ter espaço para isso. Foram tendências que foram acontecendo. Então, a gente trouxe mesa e mais conforto para as lojas. Hoje nós estamos num movimento que a gente está começando de atendimento em mesa. Então, mas que novidade é isso? Não, é novidade, restaurante faz isso normal. Mas uma cafeteria onde está todo mundo acostumado, ir no balcão, fazer o seu pedido, pagar, ir para a loja e levar, ir para a mesa e levar a bandeja dele, é uma mudança que a gente está começando a fazer, que eu acho que também faz parte de tendências que estão vindo. O cara quer mais conforto, ele quer trazer isso, Mari, também tem a ver com a mudança que a gente fez na pandemia. Você falou de layout. A gente foi tremendamente impactado em pandemia. Mais até do que uma alimentação tradicional, um restaurante. Restaurante começou a trabalhar forte com delivery. A gente tem uma série de produtos que não viajam bem. Um café expresso. Eu vendo 500 mil cafés expresso por mês. O café expresso é gostoso você tomar ele na hora, tirado na hora, com a espuma cremosa em cima. Ele não viaja direito. Muitos dos nossos mates batidos, eles também não viajam direito porque eles vão perder a cremosidade de ter sido batido na hora. Então, quando começou a pandemia, a gente teve 100% das lojas fechadas. A gente fala, tem muita loja de hospital, que bacana, as lojas tinham movimento. Quem que ia para o hospital
de acompanhante? Ninguém. Tudo que era eletivo, qualquer operação que se tinha que marcar, parou. Só se trabalhava com Covid. Os médicos, a equipe médica, que é o grande consumidor das lojas, totalmente estressadas com o que estava acontecendo. Ninguém podia tirar máscara. Então, 100% das lojas, inclusive dos hospitais, por mais movimento que os hospitais tinham, ninguém ia na loja. Então, a gente foi totalmente impactado, todas as lojas. O que a gente vai fazer? Bom, acho que a gente olhou um pouco para dentro, esse público, se Deus quiser, esse público vai voltar, isso vai passar um dia. Vamos preparar o Rei do Mate para quando o público voltar. A gente fez isso, a gente mudou o layout de loja, deu uma redesenhada nas lojas. Trouxemos produtos com mais experiências, redesenhamos alguns produtos, algumas sobremesas que eram servidas de uma maneira, a gente trouxe para uma maneira que ela traga mais experiência, onde o consumidor finaliza ela na loja, na mesa, onde eu trago uma calda que ele vai jogar em cima. Trouxemos um layout completamente diferente, mais aconchegante. Trouxemos uma linha de empório para as lojas comprarem pão de mel, caixinhas de pão de mel, de biscoitos. Trouxemos, enfim, uma linha de copos personalizados. A gente foi trazendo uma linha de empório e preparamos a loja para quando o consumidor voltar. Isso foi muito bem aceito. Isso aconteceu. O ano passado a gente ganhou um prêmio de melhor franquia, melhor franqueador de 2023 pela BF. De falar que esse é o Oscar do franchise. Eu acho que acabou sendo até uma premiação do trabalho que a gente fez durante a pandemia. Foram anos depois, esses últimos 2 anos depois da franquia, de crescimento muito forte pra gente. As lojas tendem a ter um faturamento maior, as lojas que estão reformadas ou que inauguraram nesse padrão novo. A gente conseguiu muitas lojas das antigas entenderem isso, já reformaram para um padrão novo. Então, o que a gente acabou fazendo, eu acho que da caipirinha, desse limão da pandemia, a gente acabou fazendo uma caipirinha, não foi nem uma limonada. Acho que foi um mate com limão. Mate com limão, exatamente. E acho que a gente conseguiu dar uma revertida do que todo mundo imaginava pós-pandemia. E uma coisa interessante, o que a gente trouxe? Trouxe mais coisa indulgente para o consumidor. Hoje o consumidor quer muito eu me permito. Né? Hoje, depois de tudo que a gente viu, que a gente sofreu, que a gente viu que a vida pode ser um passar assim, a gente trouxe mais coisas que ele possa se lambuzar na loja, com croissant com muito chocolate, bebidas que ele possa fazer o acabamento dele, mas que ele possa se deliciar com aquilo. Essa experiência que a gente trouxe funciona muito. Uhum. Tem funcionado muito. E isso ajudou também a aumentar um pouquinho o ticket médio de vocês, né? Uhum. Aumentou o ticket médio, aumentou a quantidade de tickets na loja. Uhum. A gente tem esses números que hoje as lojas novas, elas têm uma performance maior, até melhor, muito melhor do que as lojas antigas, que ainda não foram reformadas. E qual que é o ticket médio, mais ou menos? Todo de R$25. Uhum. Você falou de como a pandemia foi difícil, né? Vocês conseguiram já superar esse momento? Ele ficou para trás? Porque teve uma queda muito grande de receita para vocês em 2020, Sim, né? Não, já foi recuperado. Graças a Deus, pandemia passada. Uhum. E qual que é o momento atual da empresa, então? Qual que é o faturamento atual, os planos aqui de curto prazo? Nosso faturamento ano passado bateu 330 milhões da rede. A gente deve bater 380 esse ano, que é a nossa meta aí. A gente deve abrir esse ano perto de 30 lojas novas. Muitas delas, algumas já inauguraram, acho que a gente inaugurou 10 ou 12 lojas. Tem mais 5 lojas inaugurando esse mês. E a gente deve terminar o ano com 30 e poucas lojas novas inauguradas. Uhum. O que a gente vê? Hoje a gente está atrás de boas oportunidades no Brasil inteiro. O que eu preciso? De bons pontos onde tenha fluxo ou concentração, ou os dois, né, de pessoas. E a gente quer ir cada vez mais em lugares onde o consumidor não espera que a gente encontrar o Rei do Mate, que ele tem um efeito surpresa de encontrar. Eu acho que isso, a reação do consumidor quando a gente está num ponto turístico, ele está lá, ele não espera encontrar o Rei do Mate, é muito legal. Então a gente quer continuar crescendo. Hoje a gente está com um crescimento muito forte, como eu falei, em aeroportos, dentro de mesmo shoppings novos que estão inaugurando, muito dentro de hospitais. Então a gente quer cada vez mais reforçar a gente, né, nesses segmentos, rodoviárias, aeroportos, store,
A gente quer cada vez mais reforçar nossa presença. É muito importante, acho que a gente tirar o peso que a gente tinha dentro de shoppings. Teve uma época que a gente 100% da rede estava ou shopping ou rua. E as coisas foram mudando. Hoje rua tem a gente tem talvez menos fluxo de pessoas na rua por causa de perigo, das pessoas mais receio de andarem nas ruas. Então, o centro, que era muito forte, hoje está bem mais fraco. Então, as ruas foram perdendo boa parte do público, dos transeuntes, e a gente foi migrando para outros pontos. Então, a gente quer estar hoje cada vez mais em pontos alternativos. A gente quer estar dentro de empresas, quer estar dentro de faculdades, quer estar dentro de hospitais, pontos turísticos, aeroportos, rodoviárias, enfim. A gente quer continuar crescendo, porque a gente sabe que tem hoje potencial para a gente cidades acima de 80 mil habitantes. Então você vê a quantidade que esse Brasilzão a gente tem muito espaço para crescer. E hoje o foco de vocês é no Brasil mesmo. Vocês já pensam em levar a erva mate e o pão de queijo para fora também? Não é o momento. A gente já pensou, a gente já teve algumas procuras. Não é uma coisa fácil, porque você vai para fora, você está indo trabalhar com pessoas que eu acho que criaram, né, o capitalismo, ou trabalhar a modernidade. Então você vai, a concorrência não é fácil. Eu acho que o mercado hoje, para a gente, ainda nós temos no Brasil um grande mercado. Então o foco nosso hoje, o interesse não é para fora. A gente sabe do espaço que a gente tem aqui para crescer no Brasil. Por exemplo, a gente abriu recentemente uma loja em Porto Velho, dentro do Fórum de Porto Velho, dentro de um hospital em Porto Velho. Você vê, nossa, para que eu quero abrir fora do Brasil se a gente tem, olha o potencial de pontos que a gente tem, né? Falei aqui de vários segmentos, vários pontos, eu não falei de um fórum. Os advogados precisam trabalhar, as pessoas estão lá, elas precisam consumir em algum momento. Elas querem ter um momento de espairecer, né? De você estar naquele problema o tempo inteiro. Você quer descer tomar um café, tomar uma bebida refrescante, uma coisa, um chocolate. Você quer consumir alguma coisa. Então, são desses tipos de ponto que a gente quer ir. Uhum. E qual que é o plano para o futuro agora? Vocês estão já com o olho no primeiro bilhão? Estão já mirando 1000 lojas? Isso acho que está um pouco longe. Eu acho que a gente tem muito mercado, muito para trabalhar. Acho que a gente precisa de um Brasil crescendo. Acho que o Brasil crescendo, trazendo oportunidade. Por quê, né? Eu preciso, toda vez que abre um supermercado, um hospital, uma faculdade nova, que é sinal que as coisas estão crescendo, é uma oportunidade de ponto para a gente. Então, acho, lógico, conforme o mercado cresce, quanto vai aparecer mais oportunidades. Então, a gente precisa desse Brasil saudável, crescendo, se movimentando e abrindo mais locais para a gente botar a Rei do Mate. E qual que é o perfil do cliente de vocês hoje? É mais jovens, são pessoas mais velhas, compram mais mate, compram mais café? Interessante pergunta. Depende muito, acho que depende muito da região, talvez. Depende de onde a gente está. Eu, numa loja de faculdade, eu vou pegar provavelmente 90 e poucos % de um público jovem. A gente pega todo tipo de público. Homem e mulher, 50% cada. E eu pego todo tipo de faixa etária. O que a gente tem que ter assim? Eu tenho que ter uma loja bonita, onde a gente tem um preço justo, que todo mundo gosta do que é bonito. Porque às vezes tem gente que não consegue pagar aquele valor. Eu tendo um preço justo, eu acabo pegando todo tipo de público. Então, eu acho que assim, a gente tem produtos para qualquer faixa etária, e é interessante, porque você pega um mate com limão, geralmente é uma pessoa mais tradicional, mais velha que vai tomar. Não que um público jovem não tome, mas você tem um público... Eu sou desse do mate com limão. Mate com limão. Mas você precisa experimentar um mate com açaí Guaraná, que é uma bomba energética. Olha só a propaganda já, né? Isso. Ou você precisa experimentar o nosso mate suíço, batido com maracujá, com abacaxi e leite condensado, que é sensacional. Aí você diz, não, eu quero mais uma coisa, não vou almoçar hoje. A gente tem uma vitamina, que é o mate com leite e morango. A gente tem vários sabores de vitamina. Então, a gente pega vários momentos do dia e depende do produto. Café expresso. Um público jovem toma um pouco menos de café expresso, mas ele adora um cappuccino com Nutella,
um cappuccino com ovo maltine, um cappuccino gelado batido com... a gente tem o cappuccino banoffee, que é com leite com doce de leite, com banana. Tá super na moda banoffee agora, né? Ah, estão na tendência. Estão na tendência. Então a gente precisa trazer, porque eu tenho todo tipo de público. E depende de onde a gente está. Muda demais. Se eu estou num aeroporto, num balcão, num portão nacional, eu pego um tipo de público. Se eu estou a gente, por exemplo, aqui em Guarulhos, a gente tem uma loja num portão internacional e no portão nacional. São 4 lojas no aeroporto aqui de Guarulhos. O público do portão internacional e do nacional são completamente diferentes. São momentos diferentes das pessoas. As pessoas estão talvez com outros pensamentos. Tem gente que está mais relaxada, está indo no internacional. Quem está no nacional está com mais trabalho, ele tem um ticket menor. Então, tudo muda e tudo muda de onde a gente vai estar. Né? Dentro de hospitais, por exemplo, que nem eu falei, muita gente quer sair do quarto para esparecer. Então, você tem que ter um atendimento mais caloroso, você tem que ter produtos que as pessoas elas se permitem mais dentro de um hospital, né? Às vezes a pessoa está de regime a semana inteira, mas tem uma hora que assim, eu mereço. Eu quero comer esse coração lotado de chocolate, eu não tô pensando em dieta nesse momento. Então, ela vai se permitir mais. Então, a gente foi aprendendo a trabalhar em segmentos diferentes. Cada segmento tem uma pequena característica diferente de um para outro e de público também. Né? Ah, que interessante. Então, e o brasileiro agora tá tomando o chamate, né? Porque a gente estava até conversando um pouco antes de começar aqui, de como seu pai foi visionário, né? De imaginar ali que em algum momento as pessoas fossem começar a consumir mate gelado, porque o mate era muito consumido no sul. Como chimarrão. Como chimarrão, exato. Como que foi essa história? Relembra aqui pra gente. Você sabe o que é interessante? Acho que onde o público ainda tem um pouco mais de... Como é que eu vou falar? Um pouco mais de receio da experimentação é no sul. Porque no sul as pessoas estão acostumadas a tomar o chimarrão. E aquilo é o imexível. É o mate daquele jeito. Então, eles estão acostumados a tomar um mate quente como chimarrão. Se você for para o Mato Grosso, as pessoas vão tomar aquela mesma erva um pouquinho mais grossa, gelada, que vai tomar o tereré. Então, mas no sul, as pessoas estão acostumadas a tomar o chimarrão. Não estão acostumados a tomar o mate em forma de chá, como de refrescante. Mesmo quando a gente falou, né? Começamos em São Paulo, fomos para o Rio, fomos crescendo. Hoje a gente está em 20 estados, são 90 municípios com loja, 20 estados e mais Distrito Federal. Muitos lugares, hoje a gente tem um mix de produto que é feito a gente tem categoria de açaí, de sanduíches, eu tenho refeição. Quando a gente foi entrando em alguns pontos, como os hospitais pediam refeição. A gente não tinha, a gente entrou com refeições para algumas lojas, uma linha de refeição. Então, a gente formou um mix de produto. A linha são 800 mil cafés e cappuccinos por mês. Então, a linha de cafés e cappuccinos, a linha de açaí que é muito forte, snacks, toda a linha de salgados, pão de queijo, mate. Então, a gente tem uma gama de produto que se a gente entra numa cidade hoje e a pessoa não tem o hábito de tomar um mate, por exemplo, eu tenho uma gama de produtos que ele vai poder experimentar, se deliciar, até eu conseguir fazer ele experimentar o mate, gostar do mate e criar esse hábito. Do mesmo jeito, se a gente entrar numa cidade que aqui não tem um hábito de café, a gente tem um mix e acaba segurando a loja até ter essa experimentação de tudo. E o com mate sempre foi isso. O mate de todos os produtos talvez tenha o que a gente teve mais dificuldade de colocar no Brasil inteiro. Porque ele ficou muito conhecido em São Paulo pelo Rei do Mate da São João, pro Rio de Janeiro pela praia, que as pessoas estavam acostumadas, mas tirando o eixo Rio-São Paulo, o mate em forma de chá, como refrescante e tudo, não tinha em outros estados. Mas também, assim, Maris, acabou sendo uma tendência. Quando a gente montou o primeiro Rei do Mate, você entrava no supermercado, você encontrava talvez um pedacinho de gôndola, meio metro de gôndola embaixo, de produtos que não fossem carbonatados, né? Talvez produtos mais saudáveis. Hoje você vai nos supermercados, ao contrário, né? Você tem um pedacinho de produtos carbonatados e o resto da gôndola inteira de produtos saudáveis, cada vez mais, mais saudável, mais procurando corpo, enfim. A gente acabou pegando esse boom, né? De lá de trás.
visionário ou não, meu pai foi por tendência, mas a gente acabou pegando um boom mundial, né, de pessoas procurando bebidas não carbonatadas, bebidas mais saudáveis. O mercado mudou, como eu te falei, o mundo era de um tamanho, hoje você vê como é que esses supermercados trabalham com esse tipo de bebida, e a gente foi acompanhando isso, a gente acabou pegando essa carona. Legal. E quais são os planos para um futuro aí de crescimento, né? Uma coisa que eu sempre pergunto para quem vem para cá, né, no Do Zero ao Topo, é sobre a IPO. Tem um IPO aí em frente, né? Vocês imaginam MAT 3, talvez, para ser o ticker? Ó, já dei uma ideia, hein? Acho que ainda tem um bom tempo para isso. A gente tem muito que crescer. Eu vejo hoje a gente com muito espaço ainda para o Brasil para poder crescer com o Rei do Mate. O que a gente quer ser hoje? Acho que antes de pensar de IPO, a gente quer ser a melhor opção para o investidor para montar um negócio próprio, e eu quero ser a melhor opção para o consumidor quando ele pensar em comer um snack, um pão de queijo, um salgado artesanal de qualidade, enfim, que lembre do Rei do Mate. A hora que a gente tem duas pontas, né? Eu tenho dois clientes, né? Eu tenho os franqueados e tenho os clientes das lojas. Então, a gente quer ser sempre a melhor opção. Eu quero ser a melhor opção para o investidor, continuar crescendo. A gente não quer abrir 300 lojas num ano, porque a gente sabe que se a gente faz isso, é uma coisa que a gente vai fechar 290 daqui a algum tempo. A gente quer crescer sustentável, como sempre a gente fez, conhecendo cada franqueado pelo nome, acompanhando cada loja, dando apoio para cada loja. A gente quer ter um crescimento sustentável e ser a melhor opção para essa pessoa que quer investir. E quero ser a melhor opção quando o cara quer comer um snack fora de casa, pensar em alguma coisa, lembrar do Rei do Mate. Os investidores que você olha, então, são os investidores que vão entrar para abrir uma franquia, né? Não um fundo de investimento, por exemplo, que vai aplicar ali para fazer um crescimento mais exponencial, por exemplo. Não, hoje não. Hoje quando a gente vê de investidor, a gente está falando daquela pessoa que está montando a primeira, segunda. Eu tenho franqueados que tem 10 lojas. Eu tenho franqueados com 25 anos de Rei do Mate. O ano passado, você vê, 70% do nosso crescimento ano passado foram com franqueados já da rede. Então, que isso é muito legal, né? Porque não adianta a gente falar em qualquer lugar, um jornal nacional, que o Rei do Mate é o melhor negócio do mundo. Se alguém vier falar com você e falar, putz, Mari, sai dessa que é fria. O que a gente quer é ter esse crescimento sustentável, quer estar de perto com todo mundo. Então, hoje o nosso apoio ao franqueado é muito importante. E a gente já está aqui há algum tempinho, Antônio Carlos. Eu queria saber se tem algum conselho que você daria para o jovem Antônio Carlos, para quando você estava lá nas gôndolas, talvez roubando a comissão das vendedoras do seu pai. O que você falaria para você? Eu acho que você tem que gostar do que você faz, e eu gosto muito. Acho que, como eu falei, eu trabalhava nas lojas de roupa do meu pai porque eu adorava mexer com o público. Eu falo isso para os franqueados que vêm. Se você não gosta de mexer com o público, ou se você não gosta de mate, ou se você não gosta de alimentação, você vai trabalhar, vender calça, que às vezes é muito mais fácil. Você tem um estoque muito mais fácil, você tem um negócio que não é perecível. Se você tem que estar à frente do negócio. Se você não estiver à frente, fala assim, vou montar um meu negócio, vou investir, mas eu vou passar no final da semana para pegar o dinheiro. Ou não vai ter alguém pegou antes. Você tem que estar à frente do negócio, não necessariamente com a barriga no balcão. Até porque o tempo mudou. A barriga no balcão funcionava na época do meu pai. E é a barriga no balcão que faz o negócio funcionar. Hoje, se eu tiver com a barriga no balcão, você não vê o que está acontecendo na tua loja, está de costas para a tua loja. Hoje você tem que olhar a tua loja como cliente. Ver se a tua caixa está atendendo direito, se nenhum cliente largou o café pela metade, ninguém compra um café e larga pela metade. Se ninguém largou o café pela metade, se a vitrine está bonita com apetite appeal. Então a pessoa tem que olhar a loja de outra maneira. Então hoje eu falo para o franqueado, ele tem que olhar a loja dele de fora, como visão de consumidor, né? Acho que isso faz toda a diferença. Então assim, você precisa gostar, vestir a camisa,
gostar do produto e gostar do que você faz. Senão, assim... E eu tenho uma coisa que eu acho que vem sempre de procurar inovação, que eu acho que consegui trazer isso pro time do Rei do Mate. Isso faz toda a diferença. E você falou de um ponto, né, de abrir uma loja de calça, por exemplo, é muito mais fácil a logística. Como que você faz com a logística aqui no Brasil, né? Porque as estradas são um pouco complicadas para você levar mate e pão de queijo para Rondônia, por exemplo. Pode ser um pouco desafiador, né? Vou começar a chorar. Eu acho que é uma loucura logística no Brasil. Não é, às vezes, nem condição de estrada. Você tem estados com diferenças de impostos. Então, você sai daqui para poder entregar na Bahia, você tem que parar no posto fiscal. Às vezes, demora algum tempo para poder pagar uma guia, para você poder sair e levar. É insano essa logística. Até porque, assim, nossa logística, eu tenho que levar produtos secos, refrigerados e congelados. Então, eu vou no mesmo caminhão com 3 tipos de produto. E sair daqui para chegar em Manaus, em Belém, Porto Velho, enfim, coisa eu vou falar que é quase insano trabalhar com isso. A gente tem um operador logístico, hoje existe alguns grandes players no mercado que trabalham com isso. Porque as dores nossas são as mesmas de todos as outras empresas de alimentação. Então, todo mundo que tem hoje lojas espalhadas no Brasil, elas têm as mesmas dores que a gente e tem que fazer chegar produto lá. Então, existem algumas empresas especializadas em logística que fazem esse serviço. A gente tem um bom parceiro hoje que consegue fazer essa logística para a gente. Uhum. E o que vocês produzem em casa, então? Você falou um pouco do mate, né? Que tem o mate de vocês? A gente tem 2 mates. Eu tenho uma fábrica de mate industrializado que a gente vende para o mercado, supermercados no Rio, nos lanchonetes de São Paulo. A gente tem o nosso mate pronto para beber, que é um mate excelente, mas industrializado, shelf life de 6 meses, para concorrer com os outros mates que tem hoje nas gôndolas de supermercado. E a gente tem um mate da loja, que é um mate 100% natural, 100% artesanal, feito da maneira que a vovó fazia, né? Bota a erva na panela, deixa ela ferver, esquece ela fervendo, ela vai diminuindo de água, né? Vai evaporando, e ela faz um concentrado de mate, 100% natural. Esse concentrado a gente produz em 2 cozinhas, uma no Rio e uma em São Paulo, e a gente entrega nas lojas. Então, eu não posso ter um produto no mercado que seja o mesmo produto da loja, porque senão eu vou ter uma concorrência desleal. São produtos completamente diferentes. O produto que você vai tomar na loja é diferente do que você vai conseguir comprar no supermercado. Esse produto da loja é produzido pela gente, e fora isso, tudo que a gente serve na loja ou é homologado ou é fabricado por algum parceiro sob supervisão nossa. Então, o pão de queijo é marca própria nossa, é feita por um parceiro que, junto com uma receita nossa, ele faz para a gente e a gente distribui para o Brasil inteiro. Antônio Carlos, a gente já está conversando há bastante tempo aqui, mas eu sempre gosto de perguntar se você tem alguma sugestão de livro, filme, série, alguma coisa para quem está acompanhando a gente. Acho que pro público da CAT tem que ser o Infomoney, né? Acho que não posso dar dica melhor. É isso mesmo. Muito obrigada, Imagina. Antônio Carlos. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Algum ponto que a gente não tenha passado? Acho que não, só agradecer a oportunidade. Foi um prazer estar aqui. Demais. Que bom, eu também agradeço muito. E para você que está nos assistindo aí, essa história fica por aqui, mas existem muitos outros episódios disponíveis aqui na descrição desse episódio, você vai encontrar todos eles. Eu sou a Mariana Amaro, apresentadora desse podcast, responsável também pelo roteiro. Os responsáveis pela captação de áudio e som desse vídeo, desse episódio, foram Mariana Shimojo e Léo Tanaka. A edição é do Lion Fidel. Até a próxima história.